Boa noite. Enio Luiz de Oliveira passa a integrar Galeria de Vereadores Eméritos. Fiquei 8 anos aqui, fui 6 anos presidente da Comissão de Obras Públicas e Nomenclatura de Rua, 2 anos presidente do cooperativismo, fizemos um grande trabalho. E ainda, Escola Fagundes dos Reis recebe homenagem pelos seus 90 anos de história. A escola, ela tem como objetivo formar cidadãos conscientes, atuantes que possam mudar a realidade. Rafael Colucci sugere criação do Largo Rui de Lamea. Fazer uma questão de reconhecimento por tudo que ele fez por Passo Fundo, que fez pela aviação. Agora no canal da comunidade. A semana foi movimentada na Câmara Municipal. Além das sessões plenárias e reuniões, foram realizadas 2 solenes. A primeira concedeu o título de vereador emérito a Enio Luiz de Oliveira. Esta honraria foi instituída em 2001 para lembrar os parlamentares que se destacaram e deixaram um legado para a população. O parlamentar agraciado é filho de Maria Antônia de Oliveira e Germano Euclides de Oliveira, natural do município de Rio Pardo. Na juventude, mudou-se para Passo Fundo, onde fixou residência. Enio, que hoje é empresário na área do trânsito, integrou a 12ª e a 13ª legislaturas. Ele lembra como foi o período e agradece o reconhecimento. Isso é fruto do nosso trabalho, é um reconhecimento. Nós ser contemplado com essa honraria é muito importante para nós deixar esse legado, que todas as pessoas hoje precisam deixar hoje um legado. E eu hoje tenho confiança, tenho reconhecimento que eu ajudei a construir a história de Passo Fundo, os 161 anos de Passo Fundo, então para mim foi muito bom. Fiquei 8 anos aqui, fui 6 anos presidente da Comissão de Obras Públicas e Nomenclatura de Rua, 2 anos presidente do cooperativismo, fizemos um grande trabalho, 2 anos eu participei da Comissão de Orçamento e Tomada de Conta, fui relator das maiores comissões parlamentar de inquérito, a CPI, das construções das casas populares. Então nós tivemos um trabalho assim bem árduo, bem acalorado aqui e marcamos. Então para nós temos essa homenagem hoje aqui, é muito importante, que vai deixar esse reconhecimento para a Janaína, que é minha filha, para os meus netos Gabriel e Lucas, e para todos os funcionários da casa, toda a comunidade. Então é de fundamental importância, porque a gente quando é sabatinado, a primeira vez, há 22 anos, eu fui sabatinado e me elegi com 1.055 votos, concorri à reeleição. A reeleição, Cláudia, é uma afirmação do teu trabalho. Fui agraciado com 1.138 há 18 anos atrás, então isso é muito gratificante. Então essa homenagem hoje estou sendo contemplado pelo trabalho que eu prestei na comunidade. Depois de agradecer parlamentares, funcionários e assessores que trabalharam com ele, Enio comparou o perfil do vereador atual com o seu período. Tinha muito embate, muitas CPI, muitas comissões parlamentares. Então os nossos prefeitos não tinham trégua, nós não davam refrescos, o embate era bem acalorado. Hoje, o momento é outro, hoje as coisas estão mais tranquilas, então as pessoas até nos cobram bastante, mas o tempo de vocês tinha muito embate, muita discussão, e hoje não tem mais. Então eu até fiz alguns comentários, nem vou repetir agora, né? Porque são momentos diferentes, né? São outros momentos, outros tem mais agremiações partidárias, né? Mas no nosso tempo, sim, marcou, cada um tinha o seu estilo, o meu estilo era e hoje também continua assim. Eu sou linha de frente, né? Sou polêmico, sou combativo, sou coerente nas minhas ações, né? E eu, quando era relator, eu entrava e tinha uma coerência aí de início ao fim, não interessava se o nosso partido era da situação, era de oposição,
nós tínhamos um compromisso, era com nossos eleitores, com a nossa comunidade. Então eu trabalhava e tinha esse lema, trabalhar firme e forte, né? E então eu tenho essa consciência que eu fui agraciado nas urnas e não desonrei o voto. Isso que é importante. Entrei e saí com as mãos limpas e o coração puro. A solenidade foi concretizada com o descerramento da placa. Agora, Enio Luiz de Oliveira compõe a galeria de vereadores eméritos. Por isso, ele deixa uma mensagem para os atuais edis. Se eu pudesse dar um conselho, eu aconselharia a todos os parlamentares ser coerente e trabalhar para o bem comum, o bem maior. E a solenidade foi indicada pelo vereador Matheus Vespe. Ele destaca os motivos de sublinhar o trabalho feito por Enio no período como parlamentar. As honrarias que a Câmara concede têm por intuito prestigiar as pessoas que tiveram uma grande atuação política na cidade de Passo Fundo, dentre as quais, com toda a certeza, uma delas foi o ex-vereador Enio Luiz de Oliveira, que dos anos de 96 a 2004 atuou no Parlamento passofundense com muita coragem, com muita posição, um mandato muito aguerrido, dizendo as verdades que o povo precisava que fossem ditas naquele momento. E por ter sido um dos vereadores mais atuantes do Parlamento passofundense, não é à toa que as pessoas ainda hoje se referem a ele como vereador Enio Luiz de Oliveira, que essa honraria foi colocada à discussão no plenário, aprovada consensualmente por todos os vereadores, e agora a entrega efetiva da premiação para que nós possamos constar com o quadro do ex-vereador Enio na galeria dos vereadores eméritos, aqueles que tanto fizeram por Passo Fundo. Todos sabemos da contribuição que ele tem não apenas como vereador, mas também no cenário econômico da cidade, ele que é um empresário de sucesso, e por ter a influência não apenas no seu mandato como atuação política, mas nos mandatos de outras pessoas, inclusive no meu, ele que me ajudou a concorrer a vereador, me eleger vereador em 2016 e agora deputado estadual, nada mais justo que prestigiar essa pessoa que tanta participação tem no cenário político. Em algum momento da história como o ator principal, em outros momentos como coadjuvante, mas sempre participando decisivamente dos rumos da política passofundense. A sessão também foi acompanhada por diversas autoridades, entre elas o presidente do Legislativo e o prefeito municipal. Eles parabenizaram o agora vereador emérito pelo trabalho prestado junto à comunidade. Pessoa muito envolvida com a comunidade, um empreendedor, um passofundense que gosta muito da cidade, veio para cá, né? E construiu aqui uma vida toda de trabalho, de dedicação, doação comunitária, participação na vida da cidade. Então eu acho uma homenagem muito merecida para uma pessoa que no exercício da atividade política sempre foi muito polêmica, mas que sempre foi muito leal aos seus amigos e aquelas causas que ele defendeu. Um vereador muito atuante na época diferente hoje. Eu, inclusive, tive o privilégio de ser vereador junto com o vereador Enio, onde tínhamos grandes embates políticos, partidários, mas, acima de tudo, sempre mantemos a nossa respeito e amizade que temos um para o outro. Então, quero cumprimentar o vereador Enio, parabenizar o vereador Vespe pela indicação, e hoje estamos fazendo essa homenagem então, ao vereador emérito, para o vereador Enio Oliveira. Neste ano, o início do horário de verão coincide com o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio. À meia-noite de sábado para domingo, nós devemos adiantar o relógio em 1 hora. E os estudantes devem ficar atentos para o fechamento dos portões nos locais da prova, que acontece à 1h da tarde. Nesta etapa do Enem serão aplicadas questões de linguagens, ciências humanas e redação. Para o próximo domingo, dia 11, estão programados conteúdos de matemática e ciências da natureza. Os gabaritos serão divulgados dia 14 e os resultados conhecidos no dia 17 de novembro. E no próximo bloco você vai ver como foi a outra sessão solene realizada pela Câmara de Vereadores nesta semana. Nós já voltamos. Desde 2004, abrimos os braços em defesa e preservação dos animais silvestres, vítimas de abuso e em situação de risco na própria natureza. Nossas atividades focam em dar suporte
suporte para aves e primatas, realizando o cuidado e análise das espécies salvas. Estamos carecendo de ajuda financeira para que possamos seguir com nossos estudos e fluir no trato de todos aqueles seres que merecem uma perspectiva de futuro. Reveja no arquivo de notícias os fatos que marcaram a última semana. O que foi destaque nas sessões plenárias da Câmara de Vereadores. A opinião dos parlamentares da 17ª Legislatura sobre os temas do momento. Os projetos de lei em análise e votação. O trabalho e visita das comissões permanentes e especiais. A cobertura da TV Câmara nos principais eventos de Passo Fundo. E ainda, as ações do Poder Executivo e da nossa comunidade. Assista ao arquivo de notícias aos sábados e domingos, sempre às 8 horas da noite. Em 2005, um avião da Força Aérea Brasileira foi doado ao município para se tornar uma homenagem a Rui de la Meia, o primeiro piloto passo-fundense. 13 anos depois, a aeronave permanece aguardando um local para ser exposta. Por isso, o vereador Rafael Colucci sugeriu uma área ao Poder Executivo. Nós fomos procurados pelo seu Murilo de la Meia, que nos contou a história do seu Rui, com toda a questão que envolve a aviação, toda essa questão do histórico com a questão da aviação, e nós achamos por bem fazer uma questão de reconhecimento por tudo que ele fez por Passo Fundo, que fez pela aviação, e essa indicação de fazer o Largo Rui de la Meia lá na Cidade Nova é porque é um espaço novo, um espaço que está ocioso e pode ser receber essa questão do pórtico e também a questão da instalação do avião. Isso depende da questão do executivo que achar melhor. A gente fez a questão porque a FAB doou o avião para ser instalado, houve uma conversa anterior e que não houve o acordo do local, e agora surge essa nova possibilidade e a gente encaminha para o prefeito aí para a gente ver se consegue transformar isso em realidade e também reconhecer todo o trabalho do seu Rui de la Meia pela questão da aviação e também pela questão da cidade. E a segunda sessão solene promovida pela Câmara de Vereadores nesta semana homenageou uma escola. Ela leva o nome do patriarca de Passo Fundo, Joaquim Fagundes dos Reis. O educandário, fundado em 1928, no bairro Boqueirão, recebeu a homenagem pelo seu aniversário de 90 anos. A gente fica muito orgulhoso de receber essa homenagem da Câmara de Vereadores, tanto que a gente trouxe bastante alunos aqui do ensino fundamental, as séries iniciais e séries finais e o ensino médio. O Colégio Fagundes ele tem uma longa trajetória onde ele inclui todos os tipos de estudo, inclusão principalmente. Nós temos a alfabetização de surdos, nós temos o ensino médio, séries iniciais e séries finais, nós temos o ensino fundamental, séries iniciais e séries finais, e principalmente nós temos o técnico em contabilidade. Este ano nós conquistamos ainda a sala AEE, Atendimento Especializado ao Educando. É uma sala muito boa que atende e tem uma resposta muito gratificante para o aluno e para o professor. Desses 90 anos, desse marco, dessa história, já faz 22 que eu estou lá. Primeiramente como vice-diretora e agora como diretora. E também iniciei lá sendo professora do técnico em contabilidade. A escola ela tem como objetivo formar cidadãos conscientes, atuantes que possam mudar a realidade através da dedicação aos estudos, do amor, da tranquilidade. A nossa escola tem um diferencial. O ambiente que ela proporciona é um ambiente de paz, de calma, de tranquilidade. A gente prima pelo equilíbrio, pela harmonia, por um ambiente limpo e adequado a todos, professores, alunos e funcionários. Estamos muito orgulhosos da nossa escola e muito agradecidos à Câmara de Vereadores por essa lembrança muito boa. A instituição, ao longo de suas 9 décadas, mantém o compromisso de formar cidadãos éticos e inclusivos. São mais de 1.300 alunos que sairão de lá pessoas diferenciadas. Primeiramente, eu gostaria de dar os parabéns aos colégios pelos seus 90 anos. E eu estou no colégio desde o primeiro ano do ensino médio.
E a importância para mim do Colégio Fagundes é que, assim, desde que eu entrei, e com todos os trabalhos que eu tive, todos os desafios, eles nos ensinam a sobrepujar diversos obstáculos que nós encontramos no nosso caminho. E para quem está saindo agora, assim como eu e como todos os outros alunos que já saíram, saber sobrepujar os seus obstáculos, saber enfrentar esses obstáculos sem se sentir amedrontado com esses obstáculos é algo que todo ser humano precisa. E essa escola que nos ensina isso é incrível, é algo que só o Fagundes dos Reis nos proporciona. Eu acho muito importante o que ele ensina para as pessoas que estão daqui, desse ano até o começo. Eu queria parabenizar o colégio porque é muito importante, porque ele ajudou a formar muitas pessoas. A sessão solene foi proposta pelo vereador Aristeu Dalalana, que entregou ao colégio uma placa de honra ao mérito. Como ex-aluno da instituição, o parlamentar falou da importância da escola para ele e para toda a comunidade. Me sinto muito honrado em fazer essa pequena homenagem a essa escola pela passagem de... Não são uma homenagem como uma homenagem qualquer que se fazem nas casas políticas para angariar votos, né? Não se está homenageando uma pessoa, está homenageando uma escola, está homenageando centenas de médicos, advogados, engenheiros, mecânicos, torneiros, pedreiros, carpinteiros, que estudaram e aprenderam a vivenciar a sua vida através dessa escola, né? Então essa escola para mim é como se ela fosse a minha casa, né? Fosse o prolongamento da minha casa. Ali eu aprendi muito, eu devo muito a todos os professores. Eu lembro que nessa escola que teve o primeiro curso profissionalizante das escolas, que era no CACT, que era um centro de atendimento, de profissionalização, que era lá na Veracruz, na frente do Memorial da Paz, né? E eu fui o primeiro aluno, na inauguração daquela escola, a usar um pequenino trator agrícola, um Agrale, numa aula de técnicas agrícolas, né? Porque eu sabia lidar com aquilo, né? Então, eu já, um menino de 13, 14 anos, já sabia, né, o que fazer em cima de um trator. Então essas coisas me levou muito. Levei a minha vida inteira depois preocupado em ser o maior defensor da história de cursos profissionalizantes para os adolescentes, para eles terem uma vida regrada, uma vida saudável, serem geradores de emprego. E tudo isso eu aprendi dentro dessa escola, né? Os meus primeiros passos de tudo que eu pude fazer até hoje para a população de Passo Fundo, eu aprendi dentro da Escola Fagundes dos Reis. Então a Escola Fagundes dos Reis, para mim, é a minha vida, é a vida de centenas de pessoas, principalmente do bairro Boqueirão, do bairro Operária, Vila Luísa, que estudaram ali. Naquela escola nasceu as grandes cabeças pensantes de Passo Fundo, muitas pessoas estudaram ali, pessoas simples como a gente, que aprenderam tudo na vida nessa escola. E o presidente do Legislativo, o vereador Pedro Danelli, destacou a necessidade de valorizar as instituições de ensino, especialmente em tempos difíceis para a categoria. Estamos vivendo uma situação bem atípica nos últimos anos aqui no estado do Rio Grande do Sul, onde os funcionários do estado praticamente estão todos os meses recebendo seus salários parcelados, e mesmo assim os professores ainda conseguem, com aquela garra, aquela força e vontade que eles têm, que Deus deu o dom deles ensinar nossos filhos, irem para a escola e darem aula. Então é um momento importante e gratificante, e parabenizar a Escola Fagundes dos Reis, a direção da escola, enfim, pelo que faz lá na escola, e a Câmara de Vereadores faz a sua parte em reconhecer toda a história da Escola Fagundes dos Reis. E nós seguimos com as homenagens voltadas à educação. Recentemente, a Prefeitura concedeu o título de professora emérita a Magnória de Fátima, e ela é a convidada do programa do CMP que vai ao ar esta noite. Eu tenho uma trajetória, eu tenho um trabalho de muita persistência, de muita seriedade, porque eu sempre fui muito humana com os meus professores e com a minha comunidade. Sempre, eu nunca deixei de atender ninguém, eu sempre tive tempo para todos, seja a hora que fosse. Como disse o senhor prefeito no discurso dele, quem lembra o que se passou
há 29 anos atrás. Tem pessoas aqui que de repente não nasceram, não eram nascidas ainda, né? Há 29 anos atrás, mas quem era nascida lembra o que aconteceu há 20 anos atrás, e na minha cabeça me passou um filme, porque eu lembro que ali por meados do dia, depois do dia do professor, 19, 20 de outubro, eu fui chamada à Secretaria de Educação e fui comunicada que em novembro eu iria assumir uma escola como diretora, indicação do vereador, ex-vereador Bolívar Doro, que eu devo muito a ele, essa pessoa maravilhosa que me indicou, que apostou no meu trabalho. Eu ainda era muito jovem, tinha meus 26 anos, e eu aceitei porque um desafio na minha carreira, mas eu já tinha uma trajetória de gestão, porque eu trabalhava com diretoras, né, com pessoas que me deram muitas informações, pessoas que foram ícones na minha vida. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite e até a nossa próxima edição.